Muito bom dia! E vamos começar o nosso sábado com muita alegria? Gente, o programa em dia já está no ar, está apenas começando. E bora de Bom Dia Saúde hoje? Olha, nós sabemos que hoje um dos fatores que mais acomete a nossa população é a obesidade. E não somente isso, as pessoas veem como os tratamentos principais na questão só da vaidade, mas isso é o importante trazer para vocês que é uma questão de saúde pública. E eu trouxe ele aqui, o Caio de Lung, na linha de frente, hoje diretor da Emagrecentro na região de Mogi das Cruzes, para falarmos sobre esse assunto. Tudo bem, Caio? Oi, Flávia, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer o nosso receber você para trazer um assunto tão importante à nossa população, Claro, principalmente, né, Caio? sim. Caio, me fala um pouquinho hoje, nós sabemos, né, que a Emagrecentro, ela é referência principalmente em emagrecimento. O que você pode dizer em quantos países, como está esse crescimento, você sendo na linha de frente hoje de uma das unidades na região de Mogi das Cruzes? Oi, Flávia, obrigado pelo convite. Flávia, hoje a gente está em mais de 450 unidades dentro do Perfeito. Brasil. A gente está em todo o território nacional. Tem essa expansão também na Europa, nos Estados Unidos agora. Já são mais de 4 milhões de pacientes atendidos pela Emagrecentro. E, dentro do assunto, né, da questão da obesidade, nós temos a gordura visceral, que é o assassino silencioso, né? Uhum. Para você aí de casa, só para você entender, o tratamento de vocês, ele foca em eliminar esse tipo de gordura também, Caio? Sim, com certeza. Primeiramente, a gente foca sempre na gordura visceral, que esse é o O vilão mais ali, difícil, eu acho, exatamente, né? é o vilão silencioso, né? Essa é responsável pelo aquele infarto fulminante. Então, às vezes, o paciente ele está até no seu peso ideal, está no peso saudável, mas acaba que ele tem esse infarto fulminante devido à gordura visceral estar um pouco mais alta, né? E o nosso tratamento ele é voltado justamente para curar tratar e diminuir essa gordura visceral. E, Caio, eu acredito que lá, até mesmo na unidade de vocês ou em qualquer lugar, muitas mulheres ou até mesmo os homens, né, se sentem inflamado, com o corpo inchado, né, que nós falamos, às vezes meio indisposto, com dores no corpo, né? E eu acredito que isso é um sinal já do corpo inflamado. Sim, o corpo inflamado, ele é o excesso ali de açúcar, carboidrato, produtos industrializados, né? Então esse excesso acaba causando essa inflamação. Então a gente também consegue tratar através da nossa metodologia, que é a método 4 fases. A fase Legal. um é a fase que dura uma semana. Então a gente já teve paciente que eliminou 7 quilos, mais de 7 quilos em Já somente na uma primeira semana. semana? Então ele já nota esse resultado já realmente no corpo, né, que é visivelmente, mas também na saúde. Então melhora do sono, melhora na qualidade de vida, na disposição. Então a gente com o nosso tratamento consegue melhorar tudo isso. Agora, Caio, eu já fiz muito isso, sabe? Essas dieta maluca, dieta do ovo, que come só ovo, dieta do miojo, já ouviu falar? Come só miojo. E a dieta até da lua, não come a lua porque não dá. Mas me fala, essas dietas, na verdade, podem trazer até mesmo uma doença, uma anemia, porque não tem um acompanhamento. E hoje a Emagrecentro, ela traz esse acompanhamento Uhum. para até mesmo o paciente, para garantir esse resultado, essa saúde novamente a essa pessoa? Sim, muito boa pergunta. A gente faz um acompanhamento semanal, não só na clínica, mas também quando o paciente está na casa. Então, ele tem esse contato com a nossa coach alimentar, onde passa toda a instrução da fase da dieta alimentar que ele está. Não só essa parte de ajuda alimentar, mas a gente também tem todo um tratamento ali com a nossa equipe multidisciplinar, onde esse paciente passa de 1 hora a 1 hora e meia na clínica, uma vez por semana, e a gente pesa, mede, tira foto do paciente para ver o acompanhamento, a gente coloca ele em grupos para entre os pacientes eles se ajudam ali a conseguir realmente atingir o seu objetivo, né? Que Então a legal, gente não, lá na muito clínica, importante. na Emagrecentro, toda a rede, a gente não vende enganação, a gente não é uma aventura de internet, né? Sim. A gente realmente é uma metodologia cientificamente comprovada, inclusive em revista científica internacional. E devido a toda essa questão desse destaque, Caio, eu vejo que assim, a Emagrecentro, ela prioriza realmente a saúde do paciente, né? Uhum. E como que isso, vocês levam a questão de
com toda a seriedade, como que é essa questão da segurança para esse paciente nesse processo? Porque eu acredito que seja 50% de vocês, 50% nosso, né? Sim, Da entrega, na né? verdade a gente sempre fala isso para o paciente, né? Quando a gente caminha sozinho, a gente chega até um certo ponto. Quando a gente caminha junto com alguém, motivando, Legal. a gente consegue chegar muito mais longe. E a gente tem tanta garantia que o resultado, que o nosso método funciona, que isso vai até no contrato com o paciente. A gente dá garantia de resultado ou o dinheiro de volta do paciente. Como que funciona isso? Então a gente, através da nossa metodologia, por ser um método científico, a gente consegue ver também se o paciente ele está seguindo ou não a parte alimentar, né? Então, quando ele não segue a parte alimentar, a gente faz através de um check-up urinário, não em questão de punição, mas para a gente corrigir e voltar ele de volta para o mesmo rumo que ele estava, que era focado no emagrecimento e atingir o objetivo dele. E agora falando em questão de estar focado, nós sabemos que a obesidade, ela comete também sérias doenças. O que vocês sentem quando esse paciente inicia esse protocolo com vocês na Emagrecentro e o que isso melhora na saúde dele, dentro da diabetes, hipertensão? Você já vê isso? Claro, a maioria dos pacientes relatam para a gente a melhora já na primeira semana. Como a gente desinflama o organismo com a fase 1 do método, que é o método, a fase detox, então com essa metodologia ele já consegue já ter resultado. Então ele já vê o sono melhorar, a qualidade de vida, ter um pouco mais de energia. Então eles relatam isso com muita frequência lá na clínica, né? Isso que é bacana, isso que faz ele incentivar a continuar o tratamento. Que quando você vai, por exemplo, na academia, você vai de uma semana para outra, um mês para o outro, você não vê um resultado realmente ali É visível, verdade. né? Agora, Demora um tempinho, sim, e né? agora na clínica a gente consegue realmente mostrar o resultado, tanto em foto, que a gente tira com o paciente logo quando ele inicia o tratamento, né, de uma semana para outra, mas também no resultado, na balança, nas medidas, então a gente consegue entregar realmente o resultado ali já em uma semana. E aí, gente, essa entrega volta à autoestima, né? Que às vezes a gente perde a autoestima, que eu acho que é onde isso reflete na compulsão alimentar, em outros fatores. Me fala uma coisa, antes da gente finalizar, Caio, como que é esse método? Agora eu fiquei curiosa. Existe um processo? São quantas fases aí? Certo. Assim, cada etapa, né, desse método, a gente trabalha com esse método 4 fases, cada etapa ele tem um tempo, né, que o paciente precisa ficar, e o mais legal é que ele não precisa contar calorias, não precisa comer de 3 horas, Aff, que são delícia. alimentos para comer durante o dia todo, que não tem Ah, problema, são alimentos liberados, livres, né, para você comer. Então, isso facilita no dia a dia do paciente. Então, o paciente, quando ele estiver na casa dele ou ele estiver em qualquer outro lugar, ele vai saber o que ele vai se alimentar ou sim, não. E por ser uma dieta científica, a gente consegue ver o que ele errou para corrigir e voltar o rumo. Então, essas 4 fases, elas funcionam como a primeira, que é uma fase para desintoxicar o organismo. perfeito. A segunda é focada mais em eliminar o peso. Então, assim, a eliminação de peso na segunda fase, a gente fica durante todo o processo até ele atingir o peso ideal. Depois ele entra para a terceira fase, que começa a reintrodução alimentar. Então, é uma reeducação alimentar do paciente, né? E a quarta fase é de manutenção. Então a gente ensina quando ele errar num ponto, quando ele abusar, por exemplo, nas festas de final de ano agora, o que ele tem que fazer sem a nossa ajuda. Então a Ai, gente que legal. realmente, a gente trata a causa, tá? Então Isso é importante. da obesidade. Aham. Então a gente trata essa causa de conseguir dar todo esse processo, toda essa educação, porque a gente tem muito paciente que ele é ex-bariátrico. E quando você Olha. trata somente, você faz a cirurgia bariátrica, você não treina aqui, É, né? a mente, né. A mente. Então, assim, quando você não treina a sua mente, você não está disposto ali a reeducar ela para se alimentar de maneira correta, e volta todo o peso, né? E isso que a gente mostra para os Para pacientes. os pacientes. E o quanto é importante, né, o tratar a mente, porque você fazendo uma reeducação alimentar, igual o Caio mencionou, até mesmo para quem é pós-bariátrico, que tem às vezes o reganho de peso, ou até mesmo você que está um pouquinho fora do peso, está sentindo, vale a pena conhecer todas as questões, né, para te facilitar aí no seu dia a dia, nos seus cuidados diários e para a sua saúde principalmente. Caio, como que vocês estão nas redes sociais? Hoje a gente está nas redes sociais como @emagrecentromogi. A gente acabou de bater 10 mil seguidores no Instagram. Parabéns! Agora com nós, aquele vai bater 20, né, gente? Mas muito obrigado Obrigada a pela você. participação, muito obrigado pelo convite,
Exato. Adorei. Eu acho tão importante nós abordarmos, principalmente, no caso, tratamentos que geram resultados nessa fase, que é tão difícil, né, do emagrecer. E não, gente, não procurem dietas em rede Na social, internet. internet, fazer do seu jeito. Sempre lembrando que é bom ter um acompanhamento de quem entende do assunto. Por isso eu trouxe aqui o Caio, na linha de frente da unidade Mogi das Cruzes, está emagrecendo. Obrigada, Caio. Muito obrigado, Até eu a que próxima. agradeço. E eu trouxe ela novamente, doutora Juliana, e vamos falar desse assunto que eu falei para ela que é tão importante e acomete muitas das pessoas, eu acredito hoje, que não sabem até mesmo se é rinite alérgica ou não alérgica. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Flávia? Estou muito feliz de estar aqui falando um assunto que é muito comum no nosso consultório. É comum, né? Muito comum. E me fala uma coisa, doutora, o que é, na verdade, a diferença, né, da rinite alérgica e da rinite não alérgica? Então, nós temos alguns tipos de rinite. A rinite alérgica, ela é uma condição genética e é relacionado à alergia a pó, ácaro, poeira, pelo de cachorro, gato é pior O ainda, pelo, né, o em pelo, o si. epitélio Sim. dele. E a rinite alérgica, ela dá aqueles sintomas de coriza, prurido no nariz, coceira, o olhinho inchado, bastante congestão nasal. E ela tem esse fator, tem um fator desencadeante que é o alérgeno. E por que geralmente, assim, nesses fatores, né, principalmente quando é alérgica, ou enfim, pode ser, não sei, mas o nariz começa a entupir? E essa Em- pessoa fica desesperada. Isso, o nariz começa a entupir porque causa uma inflamação nasal, né? E Ah, a gente também tem as rinites não alérgicas, que são isso. as rinites que podem ser medicamentos, por uso de algum medicamento, igual os descongestionantes nasais. Nós temos as rinites vasomotoras, que é aquela quando você entra e sai de um Sei, ar-condicionado, que fica na que aham. no lugar que está ar-condicionado, depois você vai para um lugar que está quente. Essa é a rinite vasomotora. E temos também a rinite irritativa, que é aquela que você tem quando passa um Que a perfume, pessoa já ou logo mexe com, espirra. já logo espirra, É. passa, vai usar um detergente, alguma coisa com cheiro mais forte. E me fala uma coisa, por que não podemos ficar usando muito, você ouve muito isso, para de usar, o descongestionamento nasal. Então, o descongestionante nasal, ele é um vasoconstritor. Então, ele causa um alívio momentâneo. Tá. Ele abre ali aquele nariz, É, que dá aquele dá alívio. aquele alívio e depois ele fecha tudo de novo. Nós temos as conchas nasais, que é um tecido que a gente tem dentro do nariz, que ele fica mais gordinho. Quando você tem rinite, ele incha. E aí esses remédios, por fazer essa vasoconstrição, vai lá e murcha temporariamente. Além dele ter esses efeitos no nariz de não tratar nada, de piorar essa inflamação, ele tem também um efeito sistêmico no organismo. E essa vasoconstrição pode ser prejudicial, porque pode causar arritmias, Nossa, pode causar, aumento da frequência cardíaca, então ele causa tipo problemas aqueles do batimentos coração. Isso, aham. e tem gente que é tão viciado, porque quanto mais você Pinga usa, direto, quanto mais você usa, mais você tem necessidade de usar. E pinga direto, então aquilo ali acaba virando um fator de risco para doenças cardíacas também. E é verdade, eu conheço muitas pessoas que são Dependentes, dependentes. eles já levam na bolsinha É, e pingam toda hora, porque depois de um tempo ele não vai fazendo efeito mais. E principalmente as pessoas usam muito para dormir, porque o nariz à noite ele entope mais. fica uma Tem secura, gente né. que o nariz de dia tá ok, respira super bem, mas chega à noite ele entope. Por quê? Porque aumenta a vasodilatação na hora que você deita. Tá, E aí, esse tecidozinho que fica no nariz, ele incha mais. E entendi. com esse inchaço, a pessoa tem sempre necessidade de ficar usando vasoconstritor e acha que vai resolver. E na verdade não, Não, só então piora. só piora. Então, os pacientes que estão passando por isso, eles têm que procurar um otorrino, a gente vê o estado que está a mucosa nasal, a hipertrofia, né, dessa concha nasal, que é esse tecidozinho, e para ver se tem indicação de tratar a rinite, ou se tem indicação cirúrgica,
Mas o que não pode é ficar dependente desses medicamentos. Desses medicamentos. E a cirurgia do nariz cura a rinite? Não. Não. A cirurgia do nariz não cura a rinite. Apesar de vários pacientes que no pós-operatório falar, doutora, eu nunca mais tive crise de rinite. Por quê? Porque a cirurgia, ela vai melhorar a abertura do nariz. Tá. Com isso, vai melhorar a passagem de ar, não vai deixar a secreção nasal ficar acumulada, melhora a mucosa. Então, e o paciente fica mais apto para poder lavar o nariz. Isso tudo faz com que diminua as crises de rinite. Então, um paciente que opera o nariz e tem uma constância de lavagem nasal ali, ele vai ficar bom tempo sem ter as crises de rinite mesmo. E aí tem essa falsa ideia que cura a rinite. Não, a rinite é uma condição genética e ela não tem cura pela cirurgia. Sim. Até você trouxe aí uns exemplos pra gente, eu adoro essa questão. Como que a gente faz, de repente, pra gente fazer esse processo da limpeza ou até mesmo da lavagem nasal? Isso. A lavagem nasal, já que o tema é rinite, então a gente não tem como não falar da lavagem nasal. Não. Não. Ainda mais Porque com o tempo seco, isso aí ajuda pra tudo, né, ajuda doutora? para tudo. Então, a gente usa a lavagem nasal diariamente, tá? Pacientes que têm rinite têm que usar a lavagem nasal diariamente. Sempre, sempre. E eu trouxe aqui alguns dispositivos que a gente tem para fazer a lavagem. Esse aqui é de baixo volume, então ele só é um jatinho. Ele já hidrata um pouco o nariz, mas não é tão ideal para quem sofre de rinite. Tá, esse é mais, por exemplo, para casos mais diários, para dar uma limpadinha. E pra- hidratar mais, Entendi. principalmente Melhorar por a causa do respiração à nariz mais noite. seco. Isso. Perfeito. O importante são as lavagens de alto volume, que a gente tem a seringa de 20 ml ou as garrafinhas, tá? Tá. E é importante que a gente use o soro fisiológico 0,9%. Nada de usar a água do banho no chuveiro, porque tem muito paciente que usa. E A água, ela não tem o pH ideal Pra para limpeza. mucosa, então Sim. ela vai irritar, vai causar ardor. Olha, Nessas garrafinhas, elas vêm um sachêzinho que você pode usar água filtrada ou água fervida. E você dispensa o sachê e coloca 240 ml de água filtrada sim. com o sachê. E aí você coloca na narina, olha para a pia do banheiro, para o ralinho da pia, e abre a boca e vem muito lentamente, porque a gente não quer pressão para lavagem, a gente só quer o volume, tá? Além de poder usar a água filtrada com o sachê, você pode também usar o soro fisiológico, né? Colocar soro fisiológico e também fazer o soro em casa, que é o que a gente indica, né? Vou até deixar a receitinha aqui do soro para vocês anotarem rápido. Pode falar, tá? fala pra Você gente. pega 250 ml de água filtrada ou fervida, uma colherzinha de café rasa de sal e 1/4 dessa colherzinha de bicarbonato de sódio. Uau! É ótimo quando você não tem soro em casa, e aí você não tem desculpa mais de não estar lavando o nariz. É só adquirir ou a seringuinha ou a garrafinha E pronto. e lavar o nariz. Os rinitentos aí Já que pode tem anotar essa dica. já podem anotar e lavar o nariz. E principalmente os que já fizeram cirurgia, né? Porque o nariz está super pérvio para entrar aquele soro. E todas essas questões, assim, da importância de você fazer essa lavagem, isso já ajuda, né? Ajuda. Bastante no alívio, né? De ver ficar pingando remédio e piorando cada vez mais. E piorando cada vez mais. Então, assim, a lavagem é nível A de evidência para tratar a rinite. Perfeito! Como que você está nas redes sociais, doutora? Nas redes sociais é dra.julianaggarcia. Me segue lá que eu passo todas as dicas da lavagem nasal, das Isso! consultas, Pronto. tratamento. Tem todas as informações, vários conteúdos. E muito obrigada, doutora Juliana, Obrigada por trazer a você. assuntos tão importantes para a gente, para os nossos cuidados, né? Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui aos sábados. Ai, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Gente, olha só, hoje eu tô recebendo doutora Karine Azambuja, diretamente de Casa Branca, aqui na minha casa.
Hoje é um papo bem leve, bem descontraído. E olha que eu vou dizer para vocês que estão nos assistindo, doutora Karine é referência na odontologia na região onde ela mora, atualmente Casa Branca, né? Tudo bem, doutora Karine? Tudo bem, bom dia. Tudo Prazer jóia. te receber aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Imagina. Doutora Karine, nós vamos direcionar hoje o conteúdo, principalmente na estética dental, que está super em alta, que são os alinhadores invisíveis, gente. E eu acredito que no seu consultório, você tem aí no diário do dia a dia de pacientes a procura desse alinhador, né? Sim, cada vez mais a estética está em alta mesmo, né? A parte da odontologia em si. E tá todo mundo buscando fazer tratamento, mas ser discreto do tratamento, né? O Invisalign, por exemplo, doutora Karine, ele chama muita atenção por ser praticamente invisível, né? E esse é o principal diferencial dele? Esse é um dos principais diferenciais, com certeza, mas não é o único, né? Ele é um aparelho bem mais confortável, porque não tem metal, não machuca a boca, por exemplo, para quem pratica esportes, né? Também a questão da higiene, você tira o aparelho para escovar, né? Você consegue uma higiene muito melhor. Além da alimentação, que não tem a restrição de alimentação, não precisa evitar de comer certo tipo de alimento. Por isso a aceitação dele tem sido tão alta. E porque muitas pessoas pensam até mesmo, né, que os alinhadores só servem para casos simples. Isso é verdade? Esse é um grande mito que existe. Até um tempo atrás realmente era, mas hoje em dia com o avanço da tecnologia, do conhecimento, a gente consegue tratar desde casos simples até casos mais complexos. A tecnologia tem avançado demais, cada vez mais. E tudo se baseia, claro, num bom planejamento também. Então os alinhadores não são somente plaquinhas invisíveis, transparentes aí. Não são, é um tratamento completo, né? Vai muito além da simples placa, até porque não é apenas uma placa que faz tudo acontecer, mas por trás de cada plaquinha existe um planejamento bem completo para que dê tudo certo no resultado final. E como que funciona esse planejamento? O planejamento, ele é todo feito através de um sistema. A gente primeiramente faz o escaneamento do paciente, obtém a boca do paciente e monta, o paciente consegue visualizar o resultado final antes mesmo de iniciar o tratamento. A gente faz o planejamento inteiro antes de confeccionar as placas, para que tudo dê certo ao decorrer de cada troca de placa. Eu acredito que no seu consultório você deve ouvir muito disso, nessa questão de quem pode usar os alinhadores e a idade ideal. Não existe idade ideal, né? Existe um diagnóstico correto para cada tipo de caso. E assim, o nosso sorriso é algo que acompanha a gente ao longo de todas as fases da nossa vida. Então é importante que a gente consiga fazer um tratamento completo em todas essas fases. Não existe limite de idade, a gente consegue tratar crianças, adolescentes e pacientes maduros também. E o tratamento, ele exige uma disciplina, doutora Karine? Me conta, porque isso, né? Às vezes a gente pensa de tirar, eu vou usar 2 horinhas por dia. Não, com certeza. A disciplina, o bom resultado depende de uma boa disciplina, de usar o aparelho corretamente, seguindo as orientações de horário. Mas conforme o paciente vai usando e vendo o resultado, ele se anima e se motiva para usar certinho, porque o resultado final vale muito a pena, com certeza. E a questão emocional desse paciente quando chega no seu consultório, que ele já vai vendo os resultados ao longo do uso aí dos aparelhos, dos Invisaligns. A autoestima do paciente vira outra, né? Com certeza, cuidar do sorriso é um autocuidado muito importante para a autoestima de cada um. Muita gente se controla, diminui assim, o fato de sorrir porque tem vergonha do que apresenta. Então, quando ele começa a ver o resultado, que vai melhorando, melhora a autoestima. Com isso, o paciente consegue se comunicar melhor, consegue melhorar nos relacionamentos, porque começa a parar de ter vergonha de mostrar os dentes, né? Sim, porque, olha, você de casa concorda que o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. E olha só que interessante, para a gente finalizar, dentro disso, o pessoal que está em casa agora nos assistindo, ainda tem medo ou dúvida nessa questão? Qual seria o seu conselho agora pelo seu conhecimento? O meu conselho é procurar informação e procurar um profissional, né, para fazer uma avaliação correta,
Porque hoje nós estamos muito, a odontologia está muito avançada no quesito de conhecimento, de tecnologias, então a gente consegue individualizar cada caso, cada tratamento, para tornar tudo muito mais leve, muito mais confortável e mais humanizado também, né? Com toda certeza. E hoje, com a evolução da tecnologia, nós vemos aí resultados incríveis, não só na odontologia. E qual mensagem você deixaria para o pessoal de casa que quer ter um sorriso lindo? Que hoje em dia a gente não precisa mais ter vergonha de sorrir. Tem muito recurso, muita coisa que dá pra gente fazer de maneira confortável, tranquila, segura e precisa. Doutora Karine, como que a gente acha você nas redes sociais? Tem meu Instagram, né, doutora Karine Zambuja. Eu atuo hoje em Casa Branca, né, tenho uma clínica lá. Interior de São Paulo, no interior de São Paulo. Na Clínica Evolute, lá a gente faz não só a parte de aparelho, mas cuidamos do paciente como um todo, a família inteira, da criança até o vovô. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de outros conteúdos junto com a doutora Karine, já acessa as redes sociais dela. Muito obrigada, viu? Obrigada eu. E até a próxima. Foi ótimo, até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Eu estou aqui hoje com o Dr. Vandenberg Barbosa, cirurgião plástico e cancerologista, onde nós vamos falar sobre um tema que acho que o pessoal de casa tem muita dúvida, né? Cirurgia plástica e medicina regenerativa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Obrigado ao programa Em Dia pelo convite. E realmente assim, é um tema muito atual e moderno, o emprego da medicina regenerativa em cirurgia plástica. O que é isso? É exatamente nós extrairmos do próprio paciente alguns fatores como o plasma rico em plaquetas, o plasma rico em fibrina, que isso é feito coletando antes da cirurgia mais ou menos 20 a 25 ml de sangue. Esse sangue é colocado numa centrífuga, a parte sólida do sangue ela fica embaixo e em cima fica o líquido, que é o PRP. Plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas injetado, por exemplo, numa cirurgia de face, em toda a pele da face, nas cicatrizes ou em qualquer outra cicatriz, ele faz com que haja uma melhor aderência dos fibroblastos, que são as células responsáveis pela cicatrização, gerando cicatrizes muito fininhas, associado a retirada de pequenas quantidades de gordura, passa-se por um processo de filtragem e nós chegamos a uma coisa que chama-se nanofat. Então, esse nanofat é muito rico em células-tronco e em fatores de regeneração celular. Isso injetado principalmente na face, ele aumenta e melhora muito o resultado da cirurgia facial. Então hoje, isso é up to date, é considerado um grande avanço. Recentemente eu dei uma palestra no Regenera Brasil, que é um congresso só de medicina regenerativa, o qual discutimos e trocamos experiências com vários colegas. O professor Técio Rocha foi o presidente do congresso, idealizador do congresso, e é uma pessoa que está muito ligada às células-tronco, então eu frequentemente estou em contato com ele, e isso a gente conseguiu um avanço muito grande nos processos de cirurgia plástica. E é utilizado só, por exemplo, cirurgias para questões faciais ou mais alguma outra parte do corpo? Não, pode ser feito em qualquer cirurgia, principalmente nas cicatrizes. Como eu falei, o plasma rico em plaquetas, nós injetamos em todas as cicatrizes. Se eu faço uma abdominoplastia, por exemplo, eu injeto o plasma rico em plaquetas na cicatriz. E isso gera uma cicatriz mínima, como eu falei, ela harmoniza a cicatrização, ajuda a cicatrização. Então, hoje nós não abrimos mão e temos um aparelho também que, além da centrífuga, que ele faz a separação de vários fatores que se tem no sangue e na própria gordura. Então, isso trouxe um avanço fantástico na recuperação dos pacientes. A tecnologia hoje
vem com tudo, né? Então a medicina, com essa junção toda, eu acho que as pessoas ficam até mais seguras, até mais prático também para vocês, assim, né? Isso ainda não está muito divulgado, né? Já tem alguns colegas fazendo. Eu, com certeza, fui um dos pioneiros na execução desse tipo de conduta, mas, assim, estou muito satisfeito, já estamos com a série de mais ou menos uns 50 casos em observação e realmente estão muito entusiasmados. Perfeito, eu também fiquei sabendo que recentemente o senhor lançou um livro, eu queria até mostrar para o pessoal de casa aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu livro. Esse livro eu lancei há cerca de 15 dias sobre o câncer de mama. Eu, como sou cancerologista, eu trato o câncer de mama, inclusive faço incisões sempre que possível, incisões anatômicas para que essa paciente, quando ela faça a extirpação do câncer, na reconstrução, que na maioria das vezes eu faço imediata, ela fica com a mama muito parecida com a original. E na cabeça dela, ela fez uma cirurgia plástica. Não esquecendo a radicalidade que a gente tem que dar o tratamento adequado para o tumor. Mas eu adaptei, tenho técnica própria sobre a cirurgia do câncer de mama e enfatizo muito a reconstrução imediata. E chamo a atenção para as mulheres que o principal efeito de tratamento no câncer de mama é o diagnóstico precoce. E nós só conseguimos diagnóstico precoce se vocês procurarem o médico regularmente, ou se, ao detectar qualquer anormalidade, um sangramento pelo bico, durante o banho você está fazendo sua autopalpação, você descobriu que tem uma elevaçãozinha, um nódulo. De repente a mama muda a característica de alguma forma. Você é dono do seu corpo, você sabe. Então procurar imediatamente o médico. O câncer de mama está cometendo 73 mil pacientes, casos novos no Brasil. É a maior causa de óbito entre as mulheres. 2.300.000 pessoas de diagnóstico no mundo. Então, realmente, na meu ver, todo mês deveria ser Outubro Rosa, porque só o Outubro Rosa e depois vai para o esquecimento, não adianta. Você tem que ter responsabilidade com o seu corpo e procurar o médico regularmente. Essa é a mensagem que eu quero passar com esse meu livro. Pode entrar no meu Instagram, @Dr. Vandenberg Barbosa, que lá estará disponível o link para a compra desse livro. Além de você percorrer, tem várias matérias minhas falando de uma maneira geral de vários tipos de cirurgia. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. O principal fator da cura do câncer de mama é o diagnóstico precoce. Tratar uma lesão, numa microcalcificação, numa invasão recente, ou um nódulo de meio a 1 centímetro é uma coisa. Tratar um nódulo de 5 centímetros já com propagação em gânglio da axila ou outros locais é outra coisa completamente diferente e muito mais difícil. Doutor, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Para você que tem interesse em adquirir esse livro, vai lá nas redes sociais do doutor, link na bio, né, doutor? E mais uma vez, faça os exames preventivos, né, doutor? Com certeza. Para a cura do câncer só tem uma solução, o diagnóstico precoce. Procure um médico regularmente para fazer o exame, principalmente acima dos 35 anos. Gente, agora eu quero convidar vocês para compartilhar essas dicas com eles. No quadro de hoje, vem chegando o Em Dicas.
diretamente de Mogi das Cruzes. Hoje já vão soltando os cachorros aqui. Harley tá aqui, ó, não me deixa mentir, já pode soltando o cachorro mesmo. Estamos no Olhar de Pet Creche Hotel. Eu tô aqui com a Maria Fernanda, adestradora e também gerente aqui da Creche Hotel. Ela vai contar um pouquinho de como é que funciona. Conta um pouquinho pra gente. Nós temos vários formatos. O cachorro pode vir, passar o dia, pode ficar o dia inteiro, meio período, ou ele pode vir e ficar hospedado, depende do que o tutor deseja. Eu vi também aqui que eles cuidam tanto da parte física, né, parte do corpo do cachorro, como da mente também, cognitiva. Como é que funciona esse processo? Conta pra gente. A gente montou uma rotina para saciar as necessidades do cachorro. Então o cão chega, socializa, brinca, a gente faz gasto de energia, depois a gente faz um enriquecimento ambiental, onde o cachorro precisa usar os seus principais sentidos, o faro, a audição, para conseguir se alimentar. Depois disso, o cachorro já está um pouco mais centrado, a gente faz obediência básica, relaxamento guiado, seca, faz higienização e os cachorros vão para casa. Eu já dei uma volta aqui, tive a oportunidade, o prazer de ver. Eles têm uma piscina aqui muito legal, muito bonitinho, vocês vão ver aí nas imagens. Tem também 3 quartos, né? 4 quartos. 4 quartos? 4 quartos. Quantos cachorros consegue hospedar aqui ao mesmo tempo? A gente pôs uma regrinha aqui, no máximo 5 cães por quarto. Então a gente pode ter 20 cães. Ó, você que é papai, que é mamãe de pet, tem algumas regrinhas aqui. Deve ser castrado, né? Tem que ser castrado. Na realidade, a gente pede castração, é que hoje em dia tem veterinários que querem castrar os cães depois de 1 ano de idade. Isso não é um problema pra gente, mas a gente precisa juntar a parte clínica com a parte comportamental. Então, filhotes até 1 ano de idade, a gente aceita, mas a partir do momento que começa a apresentar um comportamento um pouco mais dominante, aí a gente precisa entrar com a castração. Outros pré-requisitos: vacinação em dia. Tem que estar com vacinação e vermifugação. É a palavra difícil essa daí, né? Mas eu vou falar assim, um negócio, uma dica já de ouro para vocês que estão assistindo agora o programa. Final de ano, o pessoal quer viajar, às vezes não tem onde deixar o cachorro, deixa aqui, né? Pode deixar com a gente tá preparado. Gente. É isso. Lembrando que além de você conseguir hospedar o seu pet também nas datas comemorativas, vai viajar com a esposa, com o esposo no final de semana, também pode deixar. Aqui funciona o ano todo, não é isso? O hotel funciona o ano todo. Para essas datas comemorativas, a gente faz algumas programações diferentes. Então, na virada ou no Natal, onde tem mais fogos de artifício, coisas que podem deixar os cães mais ansiosos, a gente se prepara. Então, coloca musicoterapia, cromoterapia para os cachorros. Na hora da virada, tá todo mundo bem relaxado. O máximo de conforto possível sempre. Ficou na dúvida? Tem alguma dúvida? Quer deixar aqui o seu animalzinho, o seu pet, na creche ou também no hotel? Já vai seguindo aqui nas redes sociais, no Instagram, Olhar de Pet, ou também pode chamar no WhatsApp, Olhar de Pet, Creche Hotel. Sejam muito bem-vindos. Olha, eu sempre apareço trazendo coisa boa aqui pra vocês e hoje eu estou aqui na região de Sumaré, dos Reis Lanches, e hoje eu vou apresentar pra vocês, vamos dizer assim, uma gastronomia um pouco diferente, artesanal. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Seja Clara. bem-vindo. Muito obrigado. E conta pra gente um pouquinho de como é que é, um pouquinho da história de vocês, que eu fiquei bem curiosa, viu? Maravilha. Dai, então nossos lanches começaram no meio da pandemia, né? Através de uma necessidade. Eu trabalhava com evento com churrasco, né, Dai? E como cancelaram todos os eventos, eu migrei pro lanche e trouxe o sabor do churrasco pro nosso lanche. Então hoje nós utilizamos um hambúrguer artesanal assado na brasa, né? Com sabor de churrasco. É o diferencial de vocês aqui, que é né? o nosso diferencial. O nosso pão também é um pão sem fermento químico, sem leite. Então a gente traz, além de um lanche saboroso, né? Um lanche saudável, um lanche com pouca gordura, então um lanche para todos os gostos, com certeza. Perfeito! E eu gostaria de saber o que você trouxe pra gente aqui, pessoal de casa. Bem modesto, viu, gente? O lanche deles aqui, assim, pouco recheio, né? É, bem caprichado. Esse é um duplo bacon, então, com 2 carnes de hambúrguer de costela assado na brasa, com bastante bacon, mussarela, né? Maionese caseira também, batata palha. E esses daqui? Conta um pouquinho pra Esse gente. aqui é o nosso de costela desfiada. Então esse eu acredito que seja um lanche exclusivo nosso. Um lanche feito na costela, fica por horas assando na brasa, né? Até chegar nesse ponto de maciez. É desfiado na mão, só tem a proteína, não tem gordura, não tem nada. É um lanche saudável, né? Super Como saudável. a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele falou que a única coisa que traz aquela gordurinha assim, que é necessária, né? É a maionese. Tirou a maionese, fica perfeito. Tirou a maionese, nosso lanche não tem gordura nenhuma, um lanche super saudável. Bacana. Mas a maionese é o que dá o tchan, né? Com certeza. Dog. O nosso hot dog, então, ele é um hot dog bem próximo do que é feito no Rio Grande do Sul, né?
só que ele não tem o purê de batata. Quer dizer, nós temos hoje a opção com purê. Nós começamos sem o purê, com requeijão, né? Então é um lanche bem tradicional lá, prensado tudo, um lanche bem saboroso. Então utilizamos uma salsicha de qualidade, né? Então o nosso dog ele é bem especial por todos os itens serem de primeira, né? A batatinha ali também, bem recheada. Isso, uma batata com bastante cheddar, né? Bacon, bem no ponto, assim, bem fritinha, tudo, uma batata bem especial. Esse lanche aqui, gente, também, olha, esse tem é até o batata nosso, palha, né? Isso, nosso cheddar e bacon. Então também usado um hambúrguer de costela assado na brasa, um cheddar maravilhoso também, cremoso. A nossa cebola caramelizada que é feita com shoyu, açúcar mascavo, bem gostosa também. Diferente. Agora uma coisa que me chamou a atenção foi... Nossa baguete. De coração. Isso, também um diferencial. Né? Daí eu acredito que aqui na região não temos muitas opções de lanche de coração e o nosso diferencial então é um coração temperado também com os melhores temperos, salsinha, cebolinha, vinagre de vinho branco, todos os temperos naturais, né? E numa baguete especial, um lanche bem saboroso, bem gostoso mesmo. E por último, não menos importante, gente, vocês precisam, assim, não tem noção do que é esse suco também, Sim, né? Esse suco de uva, daí, como eu havia comentado com você antes, é um suco puro, não tem conservante, não tem corante. E é um primo meu do Rio Grande do Sul quem cultiva a uva e quem faz esse suco. Por isso da pureza dele, da qualidade desse suco, né? É maravilhoso. E fora as maioneses da casa, os molhos da casa, né? Isso, então nós temos a maionese branca, né, tradicional, a maionese temperada, e todos os nossos molhos, menos o ketchup e a maionese, né? Sim. Desculpa, o ketchup e a mostarda, o restante é tudo feito por nós artesanalmente. Como que faz pra achar vocês nas redes sociais? O nosso Instagram é churrasco.dosreis. Perfeito, gente. Qualidade, sabor, é aqui, né? É no Dos Reis Lanches. Eu convido vocês a virem aqui provar e agora eu vou fazer isso com muita dificuldade. Por favor. Gente, entra nas redes sociais, chama eles lá, venha conhecer do Rio Grande do Sul, aqui pra região de Sumaré. Isso aí, o sabor do churrasco para os lanches. É aqui. Gente, esse aqui de coraçãozinho, super saboroso. Realmente é diferente, difícil de achar. E pra você que ficou aí, tá com vontade, ficou com água na boca, eles também entregam via delivery. Tem também através do WhatsApp, aplicativo próprio deles aqui. Então é só pedir e ser feliz. E para você que é um amante da culinária japonesa, quer ver uma experiência gastronômica mais que especial, eu convido vocês a conhecer a S.A. Yakiniku, onde eles têm um conceito totalmente diferente. Para você ali, né, que todo mundo gosta de um peixinho, mas sempre tem aquele parente que fala, eu não gosto de peixinho, uma comida crua. Aqui vocês têm de tudo, né? Sim, a gente foi buscar o melhor para acoplar as pessoas que não têm o hábito, né, e não têm no paladar gastronômico a experiência de comer o sushi, né, o peixe cru, para aqueles que não participam, né, de eventos, não participam com a família, a gente tem o yakiniku, que é o churrasco japonês, que a gente tem a grelha, né, acoplada à mesa para a pessoa poder participar, para quem gosta da carne. Yakiniku, então, significa churrasco japonês. Legal, então daí vem o nome, viu, gente? E como é que funciona, então? A pessoa ela chega, faz a reserva e é rodízio? É um rodízio, rodízio japonês, incluso também o churrasco japonês. Então, todas as carnes, tanto a parte de sushi como as carnes, elas estão inclusas no rodízio. E assim, você encontra de tudo, né? Inclusive doces, né? Doces. Tem tanto o hot roll de chocolate, de banana, né? M&M's também, a criançada deve amar. E sem contar que também a experiência que a vida aqui é totalmente diferente, né? Sim. Incluindo também espaço kids para criançada, Temos né? tanto na parte interna, né, na parte superior, como na parte inferior, um espaço kids a gente se preocupou em fazer, né? Para a família que está com a criança na parte inferior, fica lá. Que está aqui não tem o problema de ficar subindo e descendo a escada, né? Então a gente se preocupou e a gente fez esse espaço também.
né? Que é um espaço totalmente diferente. Eu acho que deve ser o mais disputado, né? Todo mundo quer vir aqui. Ninguém sabe. Sim. Então, quando entra aqui, a pessoa se surpreende. Aí fala assim, nossa, o que é aquilo lá, né? Então, a gente se preocupou em fazer um espaço reservado para uma casal, uma família que tem uma data, um evento específico, né? Especial, e quer ficar reservadinho, quer ficar totalmente isolado. Então, a gente pode juntar, nós temos uma mesa de 3 lugares, 6 lugares, né? E temos também uma de 4. Então, se vir numa turma maior de 10 pessoas, nós conseguimos deixar todas acopladas e a gente faz o fechamento final aqui, né, na lateral. E a pessoa fica o grupo aqui, todo mundo junto, para poder compactuar aqui num momento diferente. E viver essa experiência, né, gente? Então, a gente vai pra parte boa, né? Vamos comer. Vamos aproveitar aqui. E pra quem não conhece, vai viver um pouquinho dessa experiência de aqui comigo. Macia, super saborosa. Ela é bem fininha justamente para poder ficar pronta, né? Rápido. Mais rápido, né? Para ficar pronta rapidinho. Olha, eu vou bem provar aqui o molhinho, né? Esse é um molhinho tradicional. Muito bom. Gente, tudo muito fresquinho. Realmente, assim, a experiência é nota 1000, né? Que bom. Comer é bom demais, né, gente? Bom, ainda mais a comida boa de qualidade, assim. É bom. Maravilhoso. Que bom. Feliz. E eu convido vocês a conhecer a SA Yakiniku, localizada aqui em Indaiatuba. Na rua 15 de novembro, número 1452, centro de Indaiatuba. Rede social? SA Yakiniku Indaiatuba. Perfeito. É um ambiente descontraído, temos o cantinho, né, a área reservada para um momento especial, né? E a gente está aqui, aguardando a todos, de braços abertos, e serão todos muito bem-vindos a SA Yakiniku Indaiatuba. É isso aí. Alessandra, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. O prazer é meu. E sucesso. Obrigada. Obrigada, gente. Eu quero agradecer a você aí de casa que nos acompanham, a sua audiência mais que especial. Eu vou ficando por aqui e olha, eu espero vocês até sábado que vem. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!